Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Chegamos então na prova de 2021 do TJ. Então, para quem acompanhou todos os vídeos dessa série aqui, Outro Nível, a gente percebe a mudança que teve de 2021 até essa última prova agora, que é de 2024. Como que a banca espera quem vai fazer essa prova aí, como é que tá mudando, como é que tá... Bom, vou passar aqui pra gente ver. Não, da sua mãe, não é? Pergunta qual é o nome dele. E qual é o nome dele? O nome dele é assim. Maravilha, a gente começa na questão 25, direito penal. Essa prova é do TJ de 2021. Então, para você ter uma ideia da dificuldade, veja aqui, ó, a simplicidade nessa questão. Proprietário de um veículo que indica falsamente outra pessoa como condutora do veículo no momento da infração de trânsito em formulário notificação de multa da autoridade de trânsito, em tese, pratica qual crime? E aí, lembrando que essa prova é de 2021, pega essa prova aqui e compara com a prova de 2024. E que aqui a gente tem uma questão, ele coloca a teoria aqui da infração de trânsito, do crime, e ele pergunta qual que é o crime que a pessoa cometeu. Isso já está quase desaparecendo das questões da VUNESP para o TJ São Paulo. Não está tão simples aqui. Por isso da preparação, né, gente? E aí, vamos lá. O proprietário do veículo que indica falsamente outra pessoa como condutora do veículo no momento da infração de trânsito comete qual crime? E aí pergunta, a falsidade do documento público é um documento público? É sim. A notificação de multa é um documento público. Falsidade ideológica pode acontecer também? Pode. Falsificação de documento particular? Não, a gente está falando de documento público, né? Então já dá até para a gente tirar essa daqui, ó. Já vamos até tirar ela aqui, ó. Falsa identidade? Por que não é falsa identidade, gente? Aí já dá pra gente também excluir a falsa identidade. Porque aqui, ó, o proprietário, ele indica falsamente outra pessoa. Então ele está indicando outra pessoa e não é ele a pessoa. Ele não tá usurpando de uma identidade que não é dele. Outra pessoa também usurpando da identidade que não é dela, não. Aqui é indicação em um documento público. Logo, também não é falsa identidade. O uso de documento falso também não é, gente, porque aqui é um documento verdadeiro. A notificação é um documento com fé pública, documento verdadeiro, e você coloca informação que a gente espera que seja correta de colocar o real infrator aí de trânsito. Não é o que aconteceu. Então a gente fica entre falsificação de documento público e falsidade ideológica. E aí, por que a gente precisa agora daquela atenção aqui para não confundir? Para não confundir falsificação de documento público, que é o artigo 297, com o 299, que é falsidade ideológica. E aí, onde é que está o pulo do gato aqui, gente? Onde é que está o pulo do gato realmente? Porque é muito próximo. Então, tem um documento que é público, né? Falsificação de documento público, e a gente tem você inserir informação falsa em um documento público, que aí é a falsidade ideológica. Então, vamos começar aqui pela falsidade ideológica. A falsidade ideológica insere declaração falsa, ou insere ou omite em documento público ou particular informação que dela deveria constar, o fato juridicamente relevante, com a finalidade de prejudicar ou criar obrigação, criar obrigação, alterar a verdade. E aí, onde é que está o pulo do gato aqui, meu Deus? Fala logo, Adalberto, qual que é o pulo do gato? O pulo do gato aqui, ó, é o verbo, gente. A única forma, sei lá, deve ter outras formas de verificar,
Mas aqui você precisa ver aqui, ó, insere declaração falsa. E a gente vem aqui para a questão, o proprietário do veículo que insere falsamente outra pessoa como condutora, indica falsamente, ele inseriu essa informação em um documento verdadeiro, um documento público, e aí ele comete o crime qual, então, gente? Logo, é esse aqui, né? Falsidade ideológica. Por que, Adalberto, não é falsificação de documento público? Veja que aqui, ó, falsificar no todo ou em parte ou alterar documento público verdadeiro. Aqui a gente tem um documento público verdadeiro, só que ele não falsificou, ele não criou do zero, do nada, não houve a falsificação. E a alteração é aquele olhar mais concreto, mais detalhado do que foi feito no documento. Quando a gente fala inserir, quer dizer que tinha o espaço em branco. Então estava aqui. Estava aqui o nome da pessoa, né? E aí você coloca o nome. Então coloca o nome da pessoa aqui no espaço em branco, tá? E aí ele inseriu. Ou omitiu, deveria colocar e não colocou. Então ele inseriu ou omitiu. Agora veja aqui, no caso de alterar esse espaço aqui, ele não está em branco, ele está com o nome de alguém, ele está com alguma informação. Ao invés de ser A, B, C, D, a pessoa vai e troca, coloca A, B, C, D, E. Altera a informação que já existe. Por isso que a gente diferenciou aqui, indica falsamente documento público como falsidade ideológica, a gente diferencia de falsidade de documento público, falsificação de documento público, justamente por isso, porque não houve alteração aqui. Ele inseriu a informação. Não houve alteração, houve a inserção de informação que não é verdadeira, né? Logo, essa 25 a gente já consegue separar. O pulo do gato, gente, exercício, e presta atenção no que você está lendo, presta atenção no verbo. Se você ficou em dúvida entre duas questões ou até mais, mas geralmente entre 2.000, exercita a consciência, exercita a cabeça, exercita bastante. Por que não está dando certo? Entendeu? Aqui nesse caso é o verbo, ó, inserir, diferente de alterar, ok? Vamos para a próxima. Aí, ó, a mesma coisa, 2021, a gente tem a informação de um suposto crime, de uma infração, e aí pergunta qual que é o crime que a pessoa está cometendo. Gente, isso não está acontecendo nos últimos tempos. Isso não está acontecendo nas últimas provas. É importante você treinar aqui dessa maneira que está aqui, mas é importante você treinar e se atentar que 2024... 2021, essa daqui, 2024, foi diferente. 2023 seguiu a tendência que já estava seguindo. Então, a sua preparação agora, ó, é muito mais sua hora, é muito mais detalhada, tá? A respeito do crime de petrechos da falsificação previsto no artigo 294, é correto afirmar. Então, petrechos da falsificação, então a gente tem o crime de falsificação de documento público, falsificação de documento particular, e a gente tem petrechos da falsificação. As ferramentas, os maquinários, quem guarda, quem fornece, todas as pessoas envolvidas ali no processo de falsificação são punidas também. No caso de petrecho da falsificação, são punidas com o artigo 294. Vamos ver? O detalhe aqui, então, admite a modalidade culposa? Não, a gente está falando de crimes da fé pública, somente o dolo, tá? Somente o dolo, não admite a modalidade culposa. É próprio de funcionário público? Também não, é um crime comum, qualquer pessoa pode cometer. Inclusive, se for funcionário público, aí tem a mudança aí da pena, né? É tipo misto alternativo. O que é misto?
mistura vários verbos, apenas um núcleo, olha para cá, ó, vários verbos, é um tipo misto alternativo, é um crime formal, independe de um resultado, mas é tipo misto alternativo. Fabrica, fabricar, é uma possibilidade. Guardar é o outro. Então, quem fabrica, quem guarda maquinário destinado à falsificação, comete o crime de petrechos da falsificação. É misto alternativo? Sim. Então, esse detalhezinho é misto, alternativo, é formal, é material, é qualificado, isso a gente precisa treinar para ir para essa prova, tá? É material, olha lá, ó. Ele pode ser crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Trata-se de um crime formal, não exige o resultado, não exige nenhuma consequência. O fato de você já ter o material ali, ó, guardando, já comete o crime. Não é crime material. É instantâneo? Pode ser instantâneo como permanente. Depende do núcleo do tipo penal. Então, fabricar, por exemplo, é um. Fabricar, você fabricou, cometeu o crime. Guardar é o outro. Então, é instantâneo. A partir do momento que você faz, você já comete o crime. Então, nesse caso aqui, ó, o gabarito é a E. Aí, é a C. É a C, né, gente? Vamos para a próxima aqui, ó. MEV, aprovado em processo seletivo para trabalhar como operador distrator a fim de cumprir a exigência da empresa contratante, apresenta atestado médico por ele adquirido. Então, ele vai e adquire um atestado médico em que consta a falsa informação de não uso de medicação controlada. E aí pergunta para você qual que é o crime que MEV está cometendo no caso que ele apresentou um atestado médico com informação falsa. O atestado médico com informação falsa. E aí, veja a pegadinha. É falsidade material de atestado ou certidão? É certidão ou atestado ideologicamente falso? Esse aqui, ó, certidão e atestado ideologicamente, só quem pode fazer isso aqui, né, gente? Quem que é? Atestar ou certificar falsamente em razão da função pública, ó, em razão da função pública, atestado ideologicamente, a hora que você já vê que não tem a figura do funcionário público aqui, você já corta, descarta esse aqui. Falsidade ideológica, que MEV, qual que é o verbo que trouxe para essa finalidade? Ele apresentou um atestado por ele adquirido. Não está falando que ele inseriu ou omitiu informação que deveria constar no atestado, por exemplo. Não está falando disso. Está falando que ele apresentou um atestado. Então não é falsidade ideológica, né, gente? E aí, tem o uso de documento falso. Por que nesse caso aqui é o uso do documento falso? A informação falsa no documento fez o documento se tornar falsa. Não foi ele quem inseriu, não foi ele que criou, ele só está usando aquele documento que não tem informação verdadeira. Então, fazer uso dos papéis falsificados ou alterados, a que se refere o 297 a 302. Então, uso de documento falso. Por que não é falsidade de atestado médico? É esse aqui. Não é o médico que não tem informação de que o médico tá perguntando qual que é a conduta do médico, qual que é o crime que o médico cometeu. Aí sim poderia ser esse aqui, mas não é. Então, o único gabarito que vai dar correto aqui é o uso de documento falso. Olha a falsidade de falsidade material de atestado ou certidão. Aqui ele não falsificou. Então, quando você pega essa aqui, ó, ele não falsificou o documento, não falsificou a certidão. Na falsidade ideológica, ele não inseriu, ele não omitiu, né? Na falsidade de atestado médico, ele não é médico. E na certidão de atestado, o atestado ideologicamente falso, ele não é funcionário público. Então, quando você pega todas essas nuances, você já vai mais ou menos se direcionando para qual que é o gabarito da questão. 28. Aí sim, esse formato aqui já é mais ou menos o formato que está acontecendo agora nas provas do TJ, gente. É uma prova cansativa, uma prova que te exige muito, que te deixa exausto, e é importante que você esteja muito ciente das pegadinhas
da prova, ciente do que está acontecendo, para você conseguir já, no desenrolar da questão, você já conseguir mais ou menos perceber o que está acontecendo. E aí a gente vai então aqui, ó. Caio, vamos lá. Olha aí, ó. Caio, tendo conhecimento que possui contra si mandado de prisão, expedido por falta de pagamento de pensão alimentícia, ao ser parado numa blitz policial, ele apresenta ao policial a carteira de habilitação de Tício. Então, Caio foi parado numa blitz, apresenta a carteira de habilitação de outra pessoa, que não é ele, né? Que é a habilitação de Tício. Ele se deixa passar por outra pessoa. Amigo que estava no carro e consentiu com a apresentação. Então, o amigo de Caio, que é Tício, consentiu com a apresentação do documento. Participou do crime aí. A respeito da situação hipotética, assinale a alternativa. Caio, Tício, em tese. E aí o que a gente pode pegar aqui? Pô, legal, estudei e eu sei que os dois cometeram um crime. Quando fala aqui que, ó, Caio não incorreu em crime. Então a gente já faz o quê, gente? Ó, eu sei que os dois cometeram um crime. Caio não incorreu em crime. Caio, em tese, praticou o crime de falsidade previsto no 307, enquanto... Aí aqui, ó. Na D, Caio e Tício, em tese, praticaram o crime de falsa identidade. Até aí, tudo bem. Na B, Caio, em tese, praticou o crime de falsa identidade, enquanto Tício não incorreu em crime algum. Não, os dois praticaram um crime. A gente já chega lá. Caio e Tício, em tese, praticaram o crime previsto no 308, usaram como próprio documento alheio. Interessante. Vamos lá. Caio, em tese, praticou o crime de falsa identidade previsto no 307 do Código Penal, enquanto Tício, em tese, praticou o crime previsto no 308. Então, ele separou aqui, ó. É usar e o outro é emprestar. Mas vamos lá. Caio e Tício, em tese, praticaram crime de falsa identidade. Então, essas três aqui é capaz de te deixar em dúvida e é por isso que eu estou aqui. E aí, onde é que também está o pulo do gato aqui, ó? Caio, tendo conhecimento que possui contra si um mandado expedido, em separado, ele apresenta, ele utiliza o documento alheio. Então, ele utiliza o documento do Tício, certo? Aí que vem o pulo do gato. Ele apresentou, ele não se apresentou, ele apresentou o documento, ele utilizou o documento alheio. Ele não falou que, olha, eu sou o Tício. Ele falou, tá aqui minha carteira de habilitação. Ok? E aí, ó, veja, atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade. Isso é a falsa identidade. Mas veja aqui, ó, a doutrina chama de uso, não tem nome esse 308, mas a doutrina chama de uso de documento alheio. O 308. Qual que é o verbo? Usar. O verbo é usar como próprio um documento alheio. Documento com fé pública alheio. E aí, vamos lá. Vamos para aqui, ó. Caio e Tício, em tese, praticar o crime previsto no 308, usar como próprio documento alheio. E aí, esse é o gabarito, gente. Caio, os dois cometeram um por usar como próprio o documento alheio, ou ceder a outrem. Um cedeu o documento, que foi o Tício que cedeu o documento, e o Caio utilizou o documento alheio. Então, ambos cometeram o crime do 308. Por que que não é o 307? Assim, ó, na D a gente pode falar que é só os dois cometeram o 307, porque não teve essa questão de se atribuir-se a si mesmo, a si próprio, a falsa identidade. Não teve a falsa identidade aqui. Se não teve a falsa identidade nenhum, a C também não vai ser, porque não teve a falsa identidade. O que teve é usar, um usou o documento e o outro cedeu o documento alheio, que é o 308, ok? E aí sim, ó, o nível da prova aqui, ó. O Vunesp falando, nós vamos aumentar o nível. E aí você vê, agora sim, uma questão mais cansativa, diferente do que a gente começou fazendo a questão, as primeiras, né? Então, esse é o nível, esse é o ritmo que atualmente está acontecendo no TJ São Paulo, na Vunesp. Vamos lá. Tício, funcionário de órgão privado, responsável pela realização de concurso público, chateado por não lhe ter sido conferido o direito às férias,
no período almejado, objetivando denegrir a imagem, a finalidade de denegrir a imagem da instituição, fez cópia de uma das versões da prova sigilosa, enquanto era sigilosa, já que ainda não aplicada e divulgou na internet. Tício não oferiu qualquer vantagem com a divulgação, tendo por móvel apenas abalar a imagem da instituição que trabalhava. No entanto, em razão da divulgação, o concurso foi adiado, e aí pergunta qual crime que Tício cometeu por divulgar o conteúdo sigiloso da prova de concurso público. E aí pergunta, a conduta de Tício é atípica? E você já está treinado, você já está bem legal aqui, você sabe que ele cometeu o crime, então, já vou tirar ela daqui e vou direto pro assunto. Então, não vou gastar tanta energia na primeira. A conduta de Tício é atípica? Não, é típica, ele cometeu um crime. Tício, em tese, praticou o crime de impedimento? Tício, em tese, praticou o crime de violação de sigilo funcional? A conduta de Tício é atípica? Ele divulgou o conteúdo sigiloso e é atípica? Não, não é atípica. Então ficamos entre a B, C e E. Tício, em tese, praticou o crime de fraude de certame público? Olha que bonito aqui aí, ó. Fraude do certame público, é a E. Vamos para B. Tício, em tese, praticou o crime de impedimento, perturbação de fraude de concorrência? Viu? Isso aqui não está nem no seu edital. Tício, em tese, praticou o crime de violação de sigilo funcional? Não, não é sigilo funcional. Aqui a gente está falando de concurso público, né? Concurso público. Então é a E. Ele praticou o crime de fraudes em certames de interesse de concurso público. Olha ele aqui, ó. Então, quais são os verbos aqui, ó? Fraudes em certames de interesse público. Tanto utilizar já do conteúdo sigiloso, que deveria manter em sigilo, você já utilizou, ou divulgar fraudes em certames com fim de prejudicar concurso, avaliação de exame, processo seletivo. Então, utilizar, divulgar, permitir, facilitar. Se for funcionário público, aumenta 1/3. E qual que é a finalidade? Com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame de conteúdo sigiloso. Então, utilizar, divulgar, permitir, facilitar o acesso ao conteúdo sigiloso, ou comprometer também. Agora veja, a reclusão é de 1 a 4 anos, e aí se causa dano público, a gente tem uma qualificadora. Isso aqui é qualificadora, em amarelinho. Se causa dano público, a gente tem uma qualificadora. Começa a contar de outra forma. Começa a contar de 2 a 6 anos. Essa é a qualificadora. Agora veja aqui embaixo, ó. Se for funcionário público, aumenta 1/3. Uma majorante, aumenta a pena. A banca adora mudar isso aqui, perguntar para você. Aumenta-se a pena se for funcionário público, é um qualificador se for funcionário público, e há uma mudança, aumento da pena se causar dano público, é justamente o contrário, e você está muito preparado, ok? Vamos para a última questão. Sobre os crimes contra a administração pública prevista no Código Penal, assinale a alternativa correta. E aí, no finalzinho de 2021, a VUNESP falou: eu vou deixar contigo uma deixa do que vai acontecer nas próximas provas. E isso aqui é a deixa do que acontece nas próximas provas. Você tem A, B, C, D e E, que a própria A é uma questão, a B é outra questão, a C é outra questão, a D é outra questão, e aí é outra questão. Então são 6 questões que você tem que ler uma por uma e prestar muita atenção para acertar, ok? Então se prepare que 2025, se ter concurso TJ, 2026 ou quando tiver, vai ser nesse nível, meu cara. Vai ser nesse nível que a gente está preparado, porque a gente já está em outro nível. Dá uma olhada, olha lá, ó. O crime de exploração de prestígio do 357 é próprio, podendo ser praticada a pena pelo sujeito previsto no tipo penal. Está falando que o crime é próprio. Não, não é próprio, é um crime comum. Próprio quer dizer que é só uma pessoa ou só um tipo de agente que vai causar esse crime aqui. Não, é crime comum. Onde é que está isso aí? Ó? Exploração de prestígio, solicitar, receber dinheiro a qualquer
qualquer outra utilidade. A presteza influi em quem? No juiz, jurado, órgão do MP, funcionário da justiça. Solicitar quem? Qualquer pessoa, tá, gente? Qualquer pessoa. Não é crime próprio 357. Vamos lá. Dar causa, improbidade administrativa, imputando alguém ato improbo de que sabe inocente, valente-se de nome suposto. Em tese, caracteriza denunciação caluniosa. Aqui, ó, ficou bonitinho, ó. Dar causa, improbidade administrativa. Sim, imputando alguém ato improbo. Sim, que você sabe inocente, então crime. Processo administrativo, que sabe inocente, servindo-se de nome suposto, em tese caracteriza, sim, caracteriza. Aí tem uma mudança só pelo fato de você ter utilizado o nome suposto no caso do crime de denunciação caluniosa, que é esse aqui, ó. Denunciação caluniosa. Artigo 339, dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo, disciplinar, aí o ato improbo aqui, ó, processo administrativo, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém que se sabe inocente. É denunciação caluniosa? É, sim. O que muda aqui, ó, a pena aumentada a sexta parte se você utiliza o nome suposto, valendo-se do nome suposto. Se você utiliza o nome suposto ou anonimato. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um majorante, aumenta a pena. E a pena é diminuída da metade se for contravenção. Aí eu lhe pergunto, escreve aí, anota no seu cantinho do seu caderno ou no seu computador. Caiu aqui que a pena é diminuída da metade de contravenção? Não caiu. O que você espera agora para 2025? Que quando for falar desse assunto, talvez ele comece a falar aqui, ó. A pena é diminuída da metade se imputada a prática de contravenção. A pena do quê? Da denunciação caluniosa. Por quê? Porque ele já falou que ato improbo, ele já falou nas provas anteriores, ele falou da questão do crime, que você sabe que é inocente, mas não falou aqui da questão da contravenção. E esse olhar só tem quem está se preparando para outro nível, que é a gente. Vamos para a próxima aqui, ó. O crime de exercício arbitrário das próprias razões, do 345. Somente se procede mediante queixa, e aí que também está o pulo do gato. Você vê que isso aqui ele cobrou também em 2024, tem cobrado. E aí talvez não seja muita novidade se for cobrar agora em 2025 ou 2026. Por quê? Porque o exercício arbitrário das próprias razões se procede mediante queixa se não for com o uso da violência. Agora, se tiver violência, aí não. Aí, ó lá, ó. Exercício arbitrário das próprias razões. Justiça pelas próprias mãos, embora legítima, salvo quando a lei permite a pena de detenção ou multa. Agora veja, se não há emprego da violência, somente se procede mediante queixa. Se tem violência, aí não. Aí já o Ministério Público já entra aí porque teve coisa a mais. Então, não é essa daqui, ó, não é a B, gente. Vamos lá. O crime. Que eu te expliquei antes. Quando vocês fizeram, a gente... Não, a gente estava falando aqui da denunciação caluniosa, né? A B é o gabarito. Denunciação caluniosa, certo? Enquanto a C não é, que a gente explicou, porque se não há emprego da violência, somente se procede mediante queixa no exercício arbitrário das próprias razões. Agora veja, o crime de favorecimento pessoal caracteriza-se pelo auxílio prestado ao autor do crime a fim de que ele escape da ação das autoridades públicas, desde que praticado seja punido com reclusão. Ó, favorecimento pessoal, auxiliar, subtrair a ação da autoridade, que é cominada a pena de reclusão, da autoridade do autor de crime, que é cominada a pena de reclusão. Então, você está protegendo alguém aí, facilitando para que alguém fuja da questão da reclusão. E aí ele pergunta, o crime de favorecimento pessoal caracteriza pelo auxílio prestado ao autor de crime a fim de que ele escape da ação das autoridades desde que o crime praticado seja punido com reclusão?
E aí a gente volta para o 348. A pena, então, a pessoa vai, facilita e auxilia, subtrai da ação da autoridade o autor do crime que é combinada a pena de reclusão. Mas veja, isso é o artigo 348, mas veja no parágrafo 2º. Se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão, fica isento da pena. Agora veja o parágrafo 1º. Se ao crime não é combinada a pena de reclusão, se ao crime não é comunada a pena de reclusão, aí o que é? Detenção. Então, é tanto a reclusão como a detenção pode acontecer no artigo 348, que é o favorecimento pessoal. Agora, interessante também a gente olhar, ó, se quem presta auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento da pena, porque, gente, laços de família, né? Imagina, não vou falar muito aqui. Vamos para a próxima. Você acha que... Oferecer dinheiro à testemunha para fazer afirmação falsa em depoimento, em tese, caracteriza o crime de coação no curso do processo. Olha aqui, ó, coação, você está me coagindo? E aí não é coação, né? Oferecer dinheiro não é coação no curso do processo. A coação é o uso da violência, né? Não sabia de nada. Então a gente já tinha um gabarito ali que era B, aqui não é. Fechamos com muita alegria o Código Penal. Claro que a gente vai continuar. A proposta dessa leitura aqui do outro nível é a gente perceber que, se a gente não partir para esse nível, a prova não vai ser fácil. Mas se a gente estiver treinando, que é preciso que a gente tenha esse nível, que a gente acesse o outro nível de proficiência nessa matéria, vai ser um show. Vai ser muito legal. Então, até a próxima. A gente continua, tá?